algumas orientações para a nossa vida, na certeza da bênção. A bênção já está liberada. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. O que nós temos que fazer agora é isso que nós estamos fazendo aqui. Entrando na região celestial, através da fé, e tomando posse da nossa bênção. Deus, em nome de Jesus, peço a tua misericórdia sobre a minha vida, a ação do teu Espírito Santo, para que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor da melhor forma possível, através da ministração da tua palavra. É a tua palavra, fala conosco para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome, que assim seja. Diga amém. Amém. Glória a Deus. João 11:1. Vamos lendo e vamos conversando. Tá bom? Pode ser desse jeito? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que o Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos à Judeia, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. Assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, mas não tendo estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Graças a Deus. Até o verso 44. É uma lição ou uma história clássica, conhecida da Bíblia, uma história que mostra uma vitória sobre uma das situações, se não a situação na vida do ser humano mais terrível e difícil de se encarar, que é a morte. Não há nada mais terrível do que encarar a morte. O que ocorre é que a morte ela já foi vencida por Jesus. E a Bíblia diz que quem está em Jesus vence a morte também. Como a morte ela traz algum mistério, porque
a pessoa que morre, ela não volta para contar como é do lado de lá. Por mais que tenham crenças que entendam que os mortos podem voltar e podem falar, nós entendemos e acreditamos que os mortos não voltam para falar nada. Nada. Então, por causa disso, fica uma situação de dificuldade. Esses dias, eu não me lembro se foi na quarta passada, se foi no domingo, eu não me lembro o dia, mas eu comentei, talvez até tenha sido na quarta-feira pela manhã passada, que houve um experimento social, onde a pessoa perguntava: se fosse para você escolher, o que você escolheria? 1 minuto na eternidade, no futuro, ou 1 hora no passado? A grande maioria, de todos que eu vi ali, que foram apresentados no experimento, a grande maioria, apenas um, falou assim: eu gostaria de estar no futuro para ver os números da Mega Sena. E aí voltar. Apenas um. Os demais, todos que foram apresentados, disseram assim: eu queria estar 1 hora no passado, para poder estar novamente, ficar pelo menos 1 hora ali com a minha mãe. Alguns falavam da mãe, outros falavam do pai, outros falavam do irmão, outros falavam do filho, que já morreu. Então, é interessante como as pessoas, depois que elas perdem algo ou alguém, em algum momento na vida, em algum momento na história delas, a ficha cai e aquele sentimento ele é tomado, ele toma a pessoa com uma força, provocando na pessoa reações das mais variadas. Aqui, a história mostra uma família que está tendo que lidar com uma perda. Era uma família conhecida de Jesus, uma família de amigos de Jesus. Então tinha a Marta e a Maria, que são famosas, principalmente nas reuniões de mulheres, Marta e Maria, e tinha também o Lázaro. Era uma família benquista, querida por Jesus, e que também queria bem a Jesus. Só que, veja que mesmo sendo uma família que tinha algum envolvimento, que tinha algum apreço, que tinha algum carinho por Jesus, e esse carinho era recíproco, porque Jesus manifestava esse carinho da mesma forma, essa família não é impedida de viver um momento difícil. Essa família não é impedida de viver um momento de dor. Essa família não é impedida de viver um momento de dificuldade, muito pelo contrário. Essa família se depara com um dos males mais difíceis de ser encarado pelo ser humano, que é a morte. E elas não sabiam ao certo como lidar com a morte. Mas Jesus ensina e mostra que ele é especialista em lidar com a morte. Ele é especialista em lidar com a perda. E ele se posiciona em relação à dificuldade naquela família. E é disso que eu quero conversar com você nessa manhã, sobre o posicionamento de Jesus em relação às nossas dificuldades. Se fosse olhar por uma outra ótica, o posicionamento da família diante da dificuldade, nós vemos em algum momento aqui, ou alguns momentos,
que a família chega até a expressar algum descontentamento. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por exemplo. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. As irmãs elas estavam demonstrando algum descontentamento, por mais que não falte com respeito, mas elas estavam dizendo: olha, uma pena. Alguém disse lá no meio da multidão, ele que amava tanto o Lázaro, podia ter evitado que isso acontecesse. Então, se nós fôssemos estudar, e eu sugiro para você fazer essa reflexão, olhando o comportamento das pessoas diante da dificuldade, para que nós possamos aprender com o erro dos outros e melhorar a nossa vida no dia a dia. Mas a ideia, a proposta, o que Deus encheu meu coração, é para compartilhar com você o posicionamento de Jesus diante da nossa dificuldade. Bom, em primeiro lugar eu quero destacar, chega até Jesus a mensagem que o Lázaro estava enfermo. A mensagem que o Lázaro estava enfermo. O Lázaro está enfermo e essa enfermidade está caminhando para a morte. Tanto que o Lázaro morre. O Lázaro morre, o Lázaro é enterrado, o Lázaro fica ali sepultado. Mas diante da informação que o Lázaro morreu, Jesus ele se posiciona sem nenhum tipo de alvoroço. Ele não conversa com quem está à volta dele, dizendo: olha, como isso? Nós temos que ir lá rápido, não podemos perder tempo. O Lázaro não pode morrer, ele está doente, essa enfermidade vai acabar trazendo a ele a morte, então nós não podemos, muito pelo contrário. Tanto que a fala de Jesus é a seguinte: essa enfermidade não é para a morte. Os olhos dos homens estavam vendo a situação de um jeito. Os olhos de Jesus estavam vendo a situação de uma outra forma, por uma outra ótica. Jesus estava olhando aquela situação como uma grande oportunidade do poder, da glória, da unção dele ser manifesta naquela casa, naquela família. Então, primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui e deixarmos o nosso coração ser tocado por fé. As dificuldades do dia a dia, elas podem ser uma grande oportunidade para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. Qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer luta, qualquer prova, qualquer situação adversa, pode ser uma grande oportunidade. Aqui Jesus está mostrando isso. Nós não vamos lá agora, nós vamos ficar aqui. Depois nós vamos. E fica tranquilo, fica em paz. Que essa enfermidade não é para a morte. Mas o verso 4 fala disso. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeiro ponto para a gente pensar. As dificuldades que nós temos enfrentado. As dificuldades do nosso dia a dia. As dificuldades da nossa casa, as dificuldades da nossa família. Às vezes olha para o marido não é convertido. Às vezes olha para a esposa não é convertida. Às vezes olha para o casal e o casal tem dificuldade no relacionamento. Às vezes olha para o filho, olha para a filha e o comportamento do filho, da filha está indo por um caminho que é temerário. Às vezes olha para outros familiares de outros graus e níveis na família, acaba vendo que as coisas estão fora do lugar e às vezes o nosso coração ele é tomado
da tristeza, ele é tomado da preocupação, ele é tomado da insegurança, ele é tomado da dúvida. A Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Sobre tudo. Eu me lembro por muitas vezes, esse ano e no ano passado, não, esse ano acho que não, no ano passado, nas nossas reuniões nas células, nas dinâmicas, o Wesley falava: eu cuido do meu violão, eu guardo o meu violão, eu protejo o meu violão, meu violão, meu violão, meu violão. E às vezes semelhante, no caso dele é o violão, no caso da uma outra pessoa é o videogame, no caso da outra pessoa é o secador de cabelo, no caso da outra pessoa é a televisão, no caso da outra pessoa é o celular, no caso da outra pessoa, cada um às vezes canaliza em determinada situação um zelo, um cuidado. A Bíblia diz assim, sobre tudo, seja sobre o violão, seja sobre o rádio, seja sobre a TV, sobre o computador, sobre o celular, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as tuas saídas. É a partir do seu coração que você vai tomar as decisões do dia a dia. Uma pessoa que não toma o devido cuidado de guardar o coração, e quando fala de guardar o coração, nós sabemos que não é o coração que determina as nossas saídas para lá e para cá, era a forma como foi expressada lá atrás, por causa do entendimento que do coração estava a vida. Hoje nós entendemos, a ciência moderna, ela decifrou, é no cérebro. Então, sobre tudo que nós devemos guardar a nossa cabeça, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque se nós não tomarmos o devido cuidado de cuidar da nossa mente, nós podemos acabar fazendo besteira, nós podemos acabar fazendo loucura, nós podemos acabar tomando decisões erradas, equivocadas, podemos acabar fazendo coisas que depois ali na frente venhamos nos arrepender. Então, diante da situação adversa, diante da situação difícil, em primeiro lugar, olhemos para Jesus. O que Jesus fala? Não é para a morte. Com outras palavras, ele diz: não precisa se desesperar. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar temerário, com medo, não precisa. Primeiro ponto para a gente pensar, baseado na ótica de Jesus, diante de um problema numa família. A glória de Deus será manifesta. Então, é o primeiro ponto que nós devemos de entender. E conseguir canalizar para a nossa vida a confiança do milagre. Olha, pastor, eu preciso de um milagre nisso, naquilo ou naquilo outro. Minha família está passando por isso, por aquilo ou por aquilo outro. A minha família precisa disso, daquilo ou daquilo outro. É conseguir acreditar, não se desesperar, não entrar em pânico, não ficar com medo. É conseguir manter a cabeça no lugar. Conseguir manter a cabeça no lugar. Segunda-feira nós tivemos aqui a nossa escola de líderes, estivemos participando. Inclusive você ficou com falta, viu, Andréia? Você não veio. A Silvinha ficou com falta também, viu? Você não veio segunda-feira. Eu precisava de bala, não tinha bala, porque você faltou. Nós estivemos aqui, e na segunda-feira eu comentei com a turma. Por vezes, aí eu vou falar da minha vida, pessoal, por vezes, eu precisei de uma força extra para cuidar da mente, porque às vezes a cabeça, ela convida você a tomar decisões equivocadas, na hora difícil, porque na hora fácil, toda situação ela é controlada ou controlável. Mas quando a situação ela é difícil, aí nós temos que tomar o cuidado para não fazermos algo errado.
É aí que nós temos. Aí eu confessei essa minha fraqueza. Falei, emocionalmente, eu preciso melhorar. Emocionalmente, eu preciso melhorar. Emocionalmente, eu tenho que tomar o devido cuidado para não fazer ou não falar diante de uma dificuldade, fazer ou falar algo que depois eu vá me arrepender. E isso é muito mais comum do que parece. Porque em qualquer situação, por mais simples que seja, se a pessoa não tiver com a mente equilibrada, ela acaba jogando tudo para o ar. Ela acaba jogando tudo para o ar. Então, na nossa casa, na nossa família, em primeiro lugar, vamos enxergar cada dificuldade, cada situação, cada problema. Vamos enxergar da seguinte forma: é uma oportunidade da glória de Deus ser manifesta, independente da situação. Pode ser uma situação simples, pode ser uma situação complexa. Eu quero que a glória de Deus seja manifesta na minha casa. Eu vou canalizar minha fé na palavra, no poder, no Espírito. Eu vou canalizar em Cristo a minha resposta, o meu milagre. Segundo lugar, para nós pensarmos, o verso de número 6 e o verso de número 7 diz assim, Jesus sabendo, ele ficou aonde ele estava, até que o verso de número 7 ele diz, vamos até a Judéia. O segundo ponto mostra para nós uma coisa importante que é difícil para muita gente. Não posso dizer para todos, mas é difícil para muita gente. Ter o controle, a paciência a respeito do tempo. A respeito do tempo. Porque nós queremos que seja para ontem. E às vezes, não é para ontem. Às vezes é para amanhã ou para depois de amanhã. E nós num desespero de querer ver a situação resolvida, às vezes trocamos as mãos pelos pés. Ainda ontem eu estava ouvindo uma mensagem que falava que apressar pode retardar. O pregador ele começou falando assim: apressar pode retardar. Ele usou o exemplo do Moisés, quando Moisés estava lá no Egito, criado no Egito, vendo um dos irmãos dele, hebreu, sendo maltratado, ele toma a dor e ele faz do jeito dele. No fim das contas ele tem que fugir, ele tem que ir embora, e isso acaba prorrogando por 30 anos. O povo tem que esperar por 30 anos até que morra aquele que queria matar o Moisés, para que depois pudesse voltar para o projeto da libertação do povo no Egito. Tudo porque Moisés ele resolveu adiantar de alguma forma. Um outro exemplo que o pregador citou, que é bem interessante para a gente pensar. O José ele passa por dificuldades das mais severas. Vendido pelos irmãos, invejado e maltratado pelos irmãos, injustiçado na casa de Potifar, vai parar na prisão. Quanta coisa acontece na vida do José. Mas o José, em cada uma das dificuldades que ele enfrenta, ele se comporta de maneira temente a Deus no tocante ao tempo. E o final da história mostra que o José ele acaba sendo colocado como governador no Egito. Ele não atrapalha, ele não adianta. Ele podia, de alguma forma, ter se posicionado já na casa de Potifar
Ele podia ter se posicionado já ali na prisão, quando ele revela, interpreta os sonhos, mas ele fica na dele. Aquele que tem o sonho interpretado vai embora, ele pede: olha, se lembre de mim. E o rapaz se esquece dele. O tempo passa e o José fica firme e forte. Fica firme e forte. Enquanto ele trabalhava na casa de Potifar, ele é treinado, liderando aqueles que serviam a Potifar também. Enquanto ele vai e está na cadeia, na prisão, a Bíblia diz que a chave da prisão estava com ele. Ele liderava, coordenava, ajudava os que estavam na prisão. Ele estava sendo treinado por Deus. E ele aceita aquele treinamento. E ele vive aquele treinamento. É o tempo. Muitas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, exigem, demandam algum tempo para que venha acontecer, para que nós possamos amadurecer, melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa postura. O texto diz: passaram 2 dias e Jesus permaneceu onde estava. Mas depois ele diz: vamos, agora é a hora. Outro ponto que nós podemos olhar em Jesus. Outro ponto, Jesus sabe a hora certa. Jesus, ele sabe o tempo certo. E isso nós somos convidados nessa manhã a pensarmos a respeito disso, a não queremos fazer nada na força, na marra. Sabe aquela coisa de colocar vinagre na cabeça do caqui? Quem já colocou aí vinagre na cabeça do caqui? Eita lá, embrulhou jornal, no jornal a banana. Aí. Porque quer que madureça logo. Isso aí é coisa de gente que precisa ouvir o que está ouvindo hoje. Calma. O caqui vai amadurecer na hora certa. A banana vai amadurecer na hora certa. A fruta que tanto você está querendo comer vai amadurecer na hora certa. Não precisa ficar preocupado, não precisa querer forçar nenhuma situação. O milagre na sua casa, o milagre na sua família vai ser manifesto na hora certa. Não fique preocupado. Saiba viver cada tempo, saiba viver cada momento. Saiba viver cada situação, saiba entender a situação, saiba desfrutar daquilo que o próprio Jesus nos ensina, dizendo: em tudo dai graças. Obrigado por esse tempo. Esse tempo é um tempo de aprendizado na minha vida. Esse tempo é um tempo de fortalecimento na minha vida. Esse tempo é um tempo de edificação na minha vida. Esse tempo é um tempo que está contribuindo para o meu bem. A Bíblia diz: todas as coisas concorrem, cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Se eu estou no propósito de Deus para a minha vida, não tem jeito de dar errado. Qualquer coisa que acontecer à minha volta vai contribuir para o meu bem. A nossa família está nas mãos de Deus. Diga amém e diga graças a Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Outro ponto, verso de número 11. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. O jeito que Jesus estava olhando para a situação. Lembra-se, nós já falamos, de vez em quando eu relembro o irmão, a irmã, porque o Espírito Santo me faz relembrar. Quando Jesus estava indo com o Jairo na casa do Jairo para tocar na filha do Jairo que estava morta. Vem alguém da casa do Jairo e fala assim: não incomode o mestre, sua filha morreu. Jesus vira para o Jairo e fala assim: não tenha medo, creia. As pessoas viam a menina morta, Jesus via a menina viva.
É um outro ponto importante, você vê, olhando pela ótica de Jesus, como Jesus olha a situação, como Jesus olha a dificuldade, como Jesus olha a nossa casa, como Jesus olha para a nossa família. Às vezes nós olhamos e pensamos, olha, não tem o que fazer, não tem jeito, não vai dar, não vai acontecer, é impossível, a vaca já foi para o brejo. Às vezes nós olhamos de um jeito e Jesus ele olha do outro jeito. Olha o jeito que Jesus estava olhando a situação. Vamos acordar o Lázaro? Vamos acordar ele. Está na hora do neném acordar. Está na hora do neném acordar. Nós vamos lá para acordar ele. Está aqui. É o jeito que Jesus olha. Não é o jeito que eu olho. Não é o jeito que você olha. É o jeito que Deus olha para nós. É o jeito que Deus olha para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. É o jeito que Deus está olhando para cada um de nós nessa manhã. É o jeito que Deus está olhando, talvez aos nossos olhos. Lembre de uma outra história que diz assim: os discípulos estavam no barco, o barco estava agitado pela força das ondas, as ondas eram furiosas por causa da força do vento, e vem lá na frente Jesus andando sobre as águas, os discípulos olhando, eles gritam de medo, é um fantasma. A cabeça deles era um fantasma, quando na verdade era Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós projetamos na nossa vista. Nós temos que tomar esse cuidado, é olhar com os olhos de Jesus. E que jeito que Jesus olha? Jesus olha a situação como algo, uma oportunidade para a glória de Deus ser manifesta. Ele olha como sendo um tempo para que nós possamos aprender dentro desse tempo. Ele olha e vê o problema da morte como apenas e tão somente um sono. É o olhar de Jesus. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento adverso. Talvez você está olhando para uma situação e você está pensando, puxa vida, acabou, é meu fim, não tem mais o que fazer. É isso que Jesus falou para você? Se Jesus falou para você, acabou, é seu fim, não tem mais o que fazer, então acabou, é seu fim e não tem mais o que fazer. Mas se Jesus não falou isso, você fica com a palavra dele. E geralmente na palavra dele ele diz: não temas, eu estou contigo, minha destra te sustenta. É o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Para nós finalizarmos a conversa, vou no texto que mostra Jesus dizendo assim, deixa só eu ver o versículo certinho. O verso de número 39. 39. Quando Jesus chega diante do problema. Diante do problema. É interessante que, pense comigo uma situação. Quando Jesus estava no sepulcro, quem que rolou a pedra que estava segurando Jesus no sepulcro? Ou guardando, ou protegendo, tanto faz, do jeito que você quiser pensar. Quem que rolou aquela pedra? Foram os homens? Não, nós sabemos que não foram os homens. O próprio Deus rolou a pedra do túmulo, do sepulcro de Jesus. Quer dizer, Jesus não tinha poder de rolar a pedra do sepulcro do Lázaro? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Se do túmulo dele, foi ele mesmo que rolou. O próprio Deus rola a pedra da sepultura do próprio Deus. Então aqui nós vemos Jesus diante do problema, dizendo assim, tem coisa que eu faço, tem coisa que você faz. E ele ensina a gente não tirar a mão, não jogar a toalha, não entregar os pontos.
Ele ensina nós não desistirmos, nós não desanimarmos, independente da situação. O verso de número 39 diz: tire a pedra. A Marta disse: já está cheirando mal, faz 4 dias. Mas Jesus fala o quê? Faz a sua parte. Talvez a situação pode ser a pior de todas, a mais difícil de todas. Talvez o momento que você está enfrentando pode ser o momento mais difícil da sua vida. Jesus está dizendo assim, ó: a sua parte você vai fazer. O milagre quem vai operar sou eu. Às vezes a nossa parte é perdoar. Às vezes a nossa parte é abraçar. Às vezes a nossa parte é conversar. Às vezes a nossa parte é levar um currículo. Às vezes a nossa parte ela tem que ser feita. E esse é o último ponto que eu penso junto com você aqui nessa manhã. Quando a pedra é rolada, pronto. O milagre ele está por ser manifesto. Jesus leva a família a entender: bom, tem coisa que nós temos que fazer. Vamos fazer a nossa parte? Eles rolam a pedra, e quando eles rolam a pedra, aí Jesus entra em ação. Lázaro vem para fora. E a Bíblia diz que o morto ressuscitou. Então pensemos nisso. Olhemos, tentemos olhar com o olhar de Jesus. É para a glória de Deus. Tem o tempo certo. Ele vê de um jeito diferente que nós vemos. Existem coisas que nós devemos fazer, em primeiro lugar, para depois ele poder fazer. Não que ele não tenha poder de fazer, mas nós não podemos abrir mão do nosso milagre em momento algum. Nós devemos estar tomando posse e trabalhando em cima do nosso milagre. Vamos ficar em pé? Deus tem milagre para você nessa manhã. Deus tem resposta para você. Agora é hora do quê? Hoje é o 5º dia da nossa campanha, né? Agora é hora de você pegar o seu material. Pastor, eu não tenho material. Eu gostaria de pegar o material. Eu vou entrar na campanha já a partir do 5º dia mesmo, não tem problema. E depois eu sigo, tem mais o 6º e o 7º dia. Deus tem coisa boa para fazer na minha vida. É a sua parte, irmão. É a sua parte, irmã. Rolar a pedra é com você. Sair da sua casa e vir para o templo é você que tem que fazer isso daí. Se movimentar para buscar a sua bênção é você. O milagre quem faz é Jesus. O milagre quem faz é Jesus. Mas você, eu, nós, todos nós, temos que fazer a nossa parte. Pega seu material aí. Vamos orar. É a sua família. Agora é hora de colocar a sua família diante de Deus. Sua casa diante de Deus. É hora de acreditar no milagre, é hora de dar a oportunidade para Deus manifestar a glória dele na sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu oro com quem está aqui no templo, mas eu oro também com quem está online, eu oro com todos, e pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro: essa situação está sendo mudada, essa situação está sendo revertida, essa situação está sendo transformada, essa casa, essa família está sendo visitada e abençoada nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória, a honra e o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Eu te peço agora, meu Deus, começa a entrar nessa casa, começa a entrar nessa família, começa a entrar nesse casamento, começa a entrar, ó Deus, na vida desse filho, na vida dessa filha, desse pai, dessa mãe, desse avô, dessa avó, tio, tia, primo, prima, onde tem alguém, ó Deus, para ser tocado, que seja tocado agora, em nome de Jesus. Esse irmão, essa irmã,
ora ao Senhor. Com esta oração ele está dizendo: eu vou rolar a pedra, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu passo de fé, eu vou me movimentar em direção da minha bênção, e em nome do Senhor Jesus, o milagre vai acontecer, a resposta vai chegar, a bênção vai se manifestar, é no nome de Jesus. A tua palavra diz que quando o Senhor viu a situação de Lázaro e da família dele, o Senhor em momento algum perdeu o controle, muito pelo contrário, o Senhor o tempo todo se manteve com a cabeça no lugar, pronto para manifestar o milagre naquela casa. E é assim que eu oro por esse irmão, é assim que eu oro por essa irmã, para que o milagre seja manifesto em nome do Senhor Jesus, para a glória, honra e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém, diga graças a Deus, bata a palma para o Senhor nessa manhã, com alegria, pela certeza da sua resposta. Pode passar recolhendo os pedidos de oração, e logo a seguir nós vamos contribuir.